Luthier Digital. Olá pessoal, começando mais um episódio aqui do nosso The Borba Cast. E hoje eu tenho um convidado que já atuou muito em bandas de rock gaúcho, chamado rock gaúcho, né? E vamos falar disso, vamos falar de música de uma forma geral. Tô falando do Carlo Machado Pianta. Tudo bem, Carlo Pianta? Tudo bem. Feliz pela menção do Machado no meio. Eu tenho muito mais parentes Machado do que Pianta. Ah, é? Assim, Machado é um nome que tu bate numa árvore e cai 10, né? Sim, Machado, né? Claro. Mas o Pianta é o teu nome que tu é conhecido, né? Sim. Carlo sim. Pianta Exato. já é uma entidade uma vez do rock. numa coletânea da Eldorado com a Graforré, o meu nome saiu como Carlos Machado. Aí ninguém me acha naquele disco. Ninguém localizou quem era o Carlos Machado. E aí eu fui ver aqui, na Wikipédia, tem uma descrição tua aqui, ó. Guitarrista, baixista, cantor, compositor e professor brasileiro. É uma boa definição, né? Confere Confere, tudo. né? Não tem nada errado aqui. Graduado na Faculdade de Música da URGS, em Porto Alegre, habilitado em composição e, mais tarde, mestrado em composição e doutorado em letras. Isso, mestrado e doutorado em letras. Na verdade, o meu mestrado, eu cheguei a fazer prova para o mestrado em composição, né? E não passei. Fui colega, inclusive, do Arthur de Faria na rodação desse mestrado aí. E com o tempo, até participando do Sarau Elétrico, com a Kátia, Kátia Suma, o Fischer, né? Na época ainda tinha o Moreno, o Frank. Um dia eu toquei uns Tom Jobim lá e comentei com o Fischer de que, cara, eu tinha tocado uma e eu comentei com ele, tu vê essa música aqui, é letra do Tom Jobim e o João Gilberto lançou. Quer dizer, não tem Vinícius aqui nesse meio aqui, né? E é tipo assim, Este Teu Olhar, não é qualquer música, tem, né? E aí o Fischer, por que não fazemos um mestrado disso aí, né? Aí ele me abriu os olhos que estava rolando a pesquisa, tinha iniciado uma linha de pesquisa em canção. Fischer há muitos anos tinha uma disciplina que existe até hoje, que é música popular ou canção. Fischer, me desculpa, Fischer. Ele fazia um curso também aberto assim, ao público, né, com o Arthur, sobre música popular brasileira. Isso bem mais recente. Para tu ter uma ideia, eu entrei no mestrado, meu Deus, em 2008, entrei no mestrado em 2008, tá? E tinha terminado já o primeiro trabalho dentro dessa linha de pesquisa, que foi o Leandro Maia. Grande Leandro Maia, que fez um trabalho sobre uma música, o Quereres, do Caetano Veloso. Eu fui o segundo a concluir o mestrado nessa linha de pesquisa, com o meu trabalho, que daí no fim foi 4 canções. Os 3 primeiros discos do João Gilberto são o que fez com que se inventasse a palavra bossa nova, digamos assim, na falta de descrição melhor. É aquilo ali. Tem um monte de coisa bacana, maravilhosa, em volta, antes e depois, mas aquilo não existia e não existe mais. É só aquilo. Não tem. O João Gilberto, até porque o estilo dele é o estilo de tirar coisas, outro faz igual, outro volta atrás. É meio curioso, né? Enfim, nesses 3 primeiros discos do João Gilberto, tem 12 músicas do Tom Jobim. E dessas 12 músicas do Tom Jobim, 4 tem letra do Tom Jobim. Essas 4 músicas eu analiso. Separar música, harmonia, né, a condição da voz do violão. Só não analisei a batida do violão, porque recente eu saí do livro do Walter Garcia, o Bim Bom, em que ele analisa extensamente a batida do violão. Eu dei graças a Deus. Isso aqui tu olha no livro do Walter Garcia. Isso aqui tu olha no livro do Walter Garcia. Não tive que ficar escrevendo as partituras dos ritmos de violão, né? E foi um trabalho bem interessante, assim, né? Eu considero um trabalho importante nessa área, porque ele é diferente das outras abordagens. Normalmente se escreve música sem conhecer música, né? Então é muito raro tu encontrar. É sempre uma visão de ouvinte, uma visão da letra, uma visão do assunto. Jornalista, né? Radialista. Esse pessoal, essas malas sem alça que estão por aí, né? Mas coisas assim simples, por exemplo, a condução de vozes no Tom Jobim, ela é muitas vezes cromática, ela vai descendo de uma maneira que no jazz não acontece. No jazz normalmente faz o jazz normalmente é 2/5, ele faz a cadência, né?
E outra coisa também que no jazz tu começa ali a Ella Fitzgerald a cantar e o piano larga assim uma escala. Tipo assim, todas as notas, não tem problema, é isso aí. João Gilberto são 3 notas no violão, 4 notas no violão, mais a nota da voz. Então é uma coisa muito diferente. Tu vê, não tem disco do João Gilberto com ninguém fazendo solo de guitarra. É uma coisa, né? E aí, então, esse trabalho foi um trabalho interessante, foi meu mestrado em literatura brasileira na área da canção. Sim. Né? E depois, lá, eu tive aula, então, com a grande Regina Zilberman, que é uma autoridade em literatura, em várias áreas, e é, assim, um dos grandes professores que eu... mestres, professoras, né, que eu tive na minha vida, e me grudei na Regina e quis fazer um trabalho com ela. E como eu tenho também uma formação junguiana, de muitos anos, não como psicólogo, mas eu trabalho com a minha ex-terapeuta, amiga Nádia Maria Santos, que é psiquiatra junguiana, né? A gente chama, a teoria junguiana é chamada de psicologia analítica, né? Inclusive a gente tem um grupo de estudos, que agora está meio parado, que é o Paracelso. Então, eu, primeiramente como doido varrido, depois como um paciente um pouco mais normal e finalmente como estudioso da área, eu acabei... porque não é bolinho, né? Eu, por exemplo, a minha situação, quando eu fui para a Nádia, qualquer médico teria me emboletado. Teria dado um diagnóstico de esquizofrenia ou coisa parecida. Ah, tu foi para te tratar? Fui para me tratar. Isso com 18 anos de idade, na época do Defala, da primeira formação do Defala. Mas o que que tu tinha de... O que que te levou a te tratar, assim ó, já entrando nessa área? Não tem problema nenhum, tá? Tem uma coisa que se chama, de modo geral, de surto. Né? Tu pode chamar um surto psicótico, um surto isso, um surto aquilo. A gente já viu pessoas assim. Né? Muitos de nós já tiveram e não sabem que tiveram. Né? Daí eles dão muitos rótulos hoje, porque ninguém trata porra nenhuma, pode usar essa expressão chula. Não tem problema. Pode. Acho que não vão derrubar lá. Né? E dão medicação, né? Então é uma tabela de diagnósticos, e aí o médico também não precisa saber de nada, né? Não estou dizendo que não existam pessoas legais em todas as áreas. Eu mesmo conheço muita gente da APOA, o Edson Souza é meu amigão, né? Mas assim, nós junguianos temos esse ortodoxos, digamos assim, temos esse viés de não medicamentoso, né? Sim. Então eu sou pelo menos uma prova viva disso. Mas tu não fez psicologia? Não. Cursato não cursou? Não fiz, mas estudei muito. Já li quase todas as obras completas do Jung, já participei de muitos grupos de estudo. E finalmente, fechando esse parágrafo tortuoso, acabei então fazendo com a Regina Zilberman uma análise junguiana das musas do poema Invenção de Orfeu, do Jorge de Lima. Jorge de Lima é um poeta alagoano, começou como modernista, virou um surrealista, fazia colagens e coisa, bem louco, era médico, da turma do Rio ali, contemporâneo da Cecília Meirelles, um dos grandes poetas brasileiros, né? E o último livro dele chama-se Invenção de Orfeu, e é um livro bem complicado, né? E aí eu sempre metido a besta, né? Então vai ser esse que eu vou fazer. O mais complicado. Que eu realmente li um pouco estudado, mesma coisa, né? Muitos aspectos não eram vistos, sempre se falava, tinha artigos curtos sobre o livro, e sempre falava, a obra completa é um monstro, a obra completa, assim, mas que monstro, né? Então daí separei, fiz um gráfico, todos os cantos, uma temática, assim, então eu tenho, por exemplo, deve ser umas poucas pessoas do mundo, que eu tenho uma visão mais ou menos geral da Invenção de Orfeu, né? E dentro desse livro, que é uma espécie de épico interior, assim, né? Uma luta assim, com muitas coisas muito surrealistas, né? Não é para qualquer leitor inexperiente, assim, não só surrealistas, mas às vezes bem difícil de ler, mas muito delicioso. Sonetos, o ritmo, a música, ele é um grande poeta, né? E nesse livro aparecem as musas, algumas bem definidas. Aparece a Lenora, que depois eu fui descobrir que é uma referência ao Corvo, do Edgar Allan Poe, que tem a Lenora, que o Corvo fica nevermore, 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 a Lenora que não vem nunca mais, né? Aparece a Beatriz, do Dante, agora vou dar um fiasco que eu vou esquecer as outras, né? Aparece a Inês, do Camões. Aparece, daqui a pouco eu me lembro de mais alguma, a Beatriz, a Lenora, a Inês, tem a Miraceli, que é uma musa que ele inventou lá. E, enfim... eu peguei, então, os poemas dedicados e vi que tinha 2 poemas, são vários poemas dentro de um livro, né? Um livro longo. Tinha 2 poemas para cada uma dessas musas.
E aí eu faço uma análise detalhada, mesmo procedimento que eu fiz no outro, né? Eu tenho um carinho pela análise formal e técnica, mesmo às vezes não sendo um experto no assunto, mas não tem problema, tu pega um livro de teoria literária e bota os termos técnicos, né? E uma facilidade grande para a análise do ritmo em poesia, em função da minha formação musical. Eu entrei em contato com o Jorge de Lima numa disciplina de sonetos do meu parceiro, Paulo Sebem, meu parceiro do Edu, do Vitor Ramil, de tantos, né? Sim. E o Paulo Sebem, e daí a gente fazia análise métrica dos sonetos, né? E o pessoal ficava embasbacado, né? Porque eu fazia assim, 7, 5, 7, 3, como assim, né, cara? Tá, mas eu tô vendo que é, né? Pô, eu tô surpreso contigo, cara. Aliás, sempre me surpreendi contigo, né? Porque, claro, tu é um cara mais conhecido pelo The Fala e pela Graforrest Harmônica, né? E para mim, enquanto cara de rádio, assim, que a gente sempre conversou sobre rock, sobre música em função das bandas, né? Aí a primeira grande surpresa foi saber que tu tinha doutorado, mestrado, essas coisas, que tu tinha interesse nisso, né? Claro. E agora na psicanálise também, então é um... Psicologia analítica. Psicanálise é Freud. Psicanálise é outra coisa. É o outro lado. Tá, então a psicologia analítica. Sim, sim. Tá. Jung, né? Jung. Sim, sim. Não, tranquilo, vamos lá. Mas nós vamos ter que falar no The Fala e na Graforreia, né, cara? Com muito gosto. E também... Júlio Reni também. Né? E Júlio Reni. O maior de todos. Aliás, já entrando nesse campo, então, né, do rock gaúcho, tu começa com o Fluxo, né? É a tua primeira banda? Sim, sim. A minha primeira apresentação de rock, a gente queria entrar no festival, eu e um amigo meu, o André Vieira, que está tocando comigo agora no Círculo, no Ensemble de Guitarras de Porto Alegre, meu amigo mais antigo, nós começamos a tocar junto. Eu estudei música, virei músico e estudo psicologia. E ele estudou psicologia, virou psicólogo, doutor, professor da UBRA, né, morou em Portugal, junguiano, e trabalha com música. Então nós temos um caminho muito paralelo. Minha primeira apresentação foi no Araújo Viana. Nós tínhamos um grupo instrumental que se chamava O Duo. O Duo. E surpresa, éramos nós dois. Nós tínhamos uma música, eu tenho as fotos, Mauro, eu vou te trazer um dia, tá? Nós tínhamos umas músicas, os dois cabeludos, eu com 13 e ele com 15. Não, eu com 12 e ele com 14. Duas músicas era eu no violão e ele na flauta doce. No auge da ripongagem, né? E a outra era baixo e guitarra. E aí nós tocamos. Daí nós queríamos entrar num festival que ia ter na Araújo Viana e não podia música instrumental. Daí nós, mas como? Não pode música instrumental? Imagina se eu sou chato hoje, imagina que eu era com 12 anos de idade, né? Aí nos botaram na porra do festival e nós tocamos. Foi a nossa primeira apresentação, meu primeiro show, assim, né? Fora em Xangri-Lá, quando nós era pequenos, mas daí eu não vou voltar tanto, tá? E aí depois eu comecei a tocar, né? Comecei a tocar mais guitarra, também peguei um baixo também, fiquei no baixo guitarra, assim, bem novo ali. E num ensaio, no Ivo Eduardo, eu conheci o Miranda, o Carlos Eduardo Miranda, que inclusive na época namorava a Biba, que mal conheci, com quem eu acabei me casando e tendo uma filha. Minha filha do meio é com a Biba, né? Sim. E aí eu conheci o Miranda, e o Miranda era a única pessoa, a primeira e única pessoa, claro que a Biba também, porque ela estava ali junto, né? Que conhecia e gostava de Talking Heads. Essa transição é muito interessante. Isso é 80 já. 83, 4. 84 eu entrei no Fluxo. Talvez tenha sido início de 84. Ou do meio para o fim de 83. O Ivo Eduardo Sebem, irmão do Paulo Sebem, né? Ele tinha um estúdio onde todo mundo ensaiava. Ali no bairro Rio Branco, né? No Rio Branco, né? Casa na São Manuel, tem ainda ali na esquina, ali perto do Bieri Baguete, ali. Numa ponta daquela travessa é o Bieri Baguete e na outra ponta é a casa dos pais do Ivo, que acho que não está mais morando ali. Do Ivo, do Paulo e da Mônica, né? E aí eu tive aquela referência. Isso é uma coisa interessante porque esse repertório que a gente chama hoje de pós-punk, né? Talking Heads, Blonde, The Clash, e aí começa a abrir, né, um leque, porque com esse tipo de música também entrou na audição
desse tipo de público, a própria música negra, né? Assim, chique, especialmente, né? Esses caras, eles têm uma ligação, uma tradição que nunca desapareceu, que não vai muito pelo rock progressivo e não vai também pelo aquele lance que a gente estava falando outro dia do rock Stones, que são tradições honrosas. É uma tradição que vai de Beatles por David Bowie, T-Rex, Peter Gabriel, King Crimson, especialmente Roxy Music, Brian Eno. Então tu vê que tem uma galera aí que não é... Até os primeiros discos do Roxy Music parece até uma graforré bem tocada, né? Porque tem umas coisas de brega forte, assim, né? Tem toda uma tradição que nós, digamos, porto-alegrenses, da minha turma de música que eu tinha e da minha turma de surf, era Stones, era rock progressivo, Dire Straits estava aparecendo. Então teve um ano, tá? Eu me lembro que teve até um campeonato de surf em Atlântida, na Páscoa, a Copa Trans-Brasil de surf, que eu enterrei minha prancha nos pilares, mas ainda assim fiquei em 5º lugar, tá? Que teve um ano que foi uma transição. Outra surpresa, não sabia que tu surfava. Não, ainda surfo. Comprei uma prancha nova esse ano, do Neldo Franceschi, grande amigão, grande shaper. Mas ainda hoje eu nadei, inclusive, eu nado pensando nisso, não posso morrer afogado. Quase morri afogado lá no Ferrugem esses dias, levei um cagaço. Aí resolvi assim, ou eu vou me endireitar, ou eu não vou mais surfar, né? Eu não posso deixar com uma filha de 5 anos, né? As outras grandes já se viram, não, Deus me livre. Desculpa aí, Raquel e Júlia. Mas é isso, assim, né? Mas daí o que aconteceu? Aquele festival tocou muito esse som. B-52, Talking Heads, mas ninguém curtia, velho. Eu ia pra praia com meus amigos, que era tudo mais velho, lá de Shangri-La, levar minhas fitinhas do The Police. Ninguém queria saber, quase queriam me matar. 6 meses depois era só o que se ouvia. E aí todo mundo amava. Porque aí era a turma do chamado rock and roll, né? Rock and roll e progressivo, era bem definido, se gostava de muita coisa, né? Porque assim, Blonde, por exemplo, e o próprio Talking Heads era uma corrente que era classificado como mais pop, né? Sim, tem uma coisa, a imaturidade levava a uma ideia de sofisticação falsa. Uma ideia de inteligência, de música mais profunda. Porque a Anitta é brega, porque o rock é uma coisa assim completamente que não tem um fundamento. Quando tu realmente vai mais profundamente em questões estéticas, questões de valor estético, questão de transmissão, enfim, um monte de coisa arada, né? E aí o que acontecia? A gente achava tudo que era mais repetitivo e mais pop bagaceiro. O dançante, né? Também, né? Dançante, claro. Então, assim, por exemplo, eu adorava, passei a minha infância inteira ouvindo um monte de coisa. Beatles, eu me lembro ouvindo Isn't She Lovely, do Stevie Wonder, e achando aquilo o máximo. Agora eu me lembro aquele clavinete entrando, aquela coisa assim. De repente, quando a gente chegou na 6ª, 7ª série no João 23, aquilo virou música de negão. Com todos os traços de racismo que isso tem. Era uma coisa normal tu falar isso. No meu colégio, o único aluno negro que tinha era o filho do Giba Giba, o Edu Nascimento, meu amigão, até hoje, filho da nossa querida professora Maria da Graça de inglês. Então tinha esse aspecto, assim, de tudo virou bagaceiro de uma hora para outra. Quando tu entrou ali na esfera de 12, 13, 14 anos, os amigos que ouvem disso, não era uma maldade, entendeu? Mas era uma maldade, né? E digamos assim, o castigo foi que a gente ficava ouvindo um monte de merda e deixando de ouvir um monte de coisa boa. Ouvi uns Yes, uns Genesis muito bom, mas ouvi umas coisas que hoje tu não tem mais como ouvir, tipo Boston, né? Tu ouve por esporte, assim, porque tu ouviu quando tu era criança, olha só o que nós ouvíamos aquilo ali, né? Isso me lembrou uma vez o Miranda, já que tu citaste o Miranda, né? Tinha saído um disco do B-52 que tem Love Shack, Rom. É o Whammy, né? É isso aí. Grande disco. E aí o Miranda, não sei em que situação que a gente estava conversando, e ele disse, tem uns amigos roqueiros que estão de cara, porque eu gostei do disco do B-52, né? Porque, claro, o B-52 vinha dessa coisa do pop chamado New Wave, né? Com aquelas roupas e cores e tal, né? E os roqueiros mais rock and roll não gostavam. E aí o Miranda disse assim, cara, bota Love Shack numa
danceteria, num lugar, aí, pô, vai dançar com uma mina, aquilo ali é irresistível, não tem como tu, não, entendeu? Aí a explicação que ele deu para justificar, se é que precisava justificar, né, o fato dele ter gostado da música, né? Sim, Eu lembrei desse diálogo agora, porque havia um embate assim, né? Claro, completamente. E que era resultado de uma grande ignorância, né? E de preconceito também, sem, né, dizer que o cara era culpado de ter esse preconceito e essa ignorância, né? Assim, achar, por exemplo, que aquilo é fácil de tocar, que aquilo é fácil de fazer. B52 é uma banda muito importante, muito genial, né? Assim, tu vê os ao vivo, eles tocando preto e branco, fazendo aqueles... Aquilo ali é tocado. Aquilo não é inventado. E mesmo que não fosse, não importa, entendeu? É outra questão. A cantora, enfim, o B52 especificamente é uma coisa fora do normal, né? Citando Miranda também, né? Tipo assim... na época do auge do funk carioca, né? Cara, funk carioca, tu vai num baile, tá todo mundo dançando. Os caras sabem dançar junto, fazer as coisas. Vão tudo pra cá, tudo pra lá. Então, dança, tá, não sei o quê. Fervendo. Vai show de rock, velho. Todo mundo chapado, encostado no balcão, bebendo. Umas minas ali dançando, ali na frente. Quer dizer, o que é o critério? O critério é artístico? Tá, então o que a gente ouviu dos quartetos do Bartók? Né? Viu? Eu tô ouvindo agora, os 6, ouvi a vida inteira, agora estou assimilando. O que eu vi, né? Então, não, eu gosto do que tá. Stones, tá, não, peraí, né? Ótimo, maravilhoso, né? Mas é uma coisa isolada, como eu vou dizer, os Stones é a melhor banda branca de rock negro, né? Eu amo os Stones, entendeu? Mas é aquilo que eu estava te falando, né? Aquela falsa ideia de sofisticação e de fineza que acaba se refletindo num critério econômico e de brancura. Sim. Fora o machismo, né? Porque o rock é machista. Sim, sim. Mas os Beatles também gravaram um monte de artistas negros, né? Claro, mas tem um detalhe interessante, musicalmente falando, dos Beatles. Tem a sequência do blues, né? A sequência rock and roll, que é 1, 4, 5, que é basicamente isso aqui, ó. 4, 4, 4, 4, 1, tchan, 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 tchan. Daí tem a virada, né? 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 1, 5, e aí vai, tá? Bom, os rock and rolls tradicionais são todos assim ou parecidos, né? Mesmo levando em consideração, por exemplo, vai ter Bebop Aula, do Elvis, primeiro disco do Elvis, que é uma referência, né? Tutti Frutti, estão exatamente essa estrutura, que era a estrutura do blues. Elvis não é blues, Elvis é rock é coisa de branco, né? E aí, aquilo é tão legal, por que fez isso? Porque é muito legal, né? É uma coisa muito legal. E aí, inflamou, agorizado, todo mundo começou a fazer banda. Na Inglaterra surgiu uma tradição fortíssima de blues. Fortíssima quer dizer que eu acho que na verdade tinha um bar em Londres, né, que tocava aquele Alex Corner. A galera se reunia lá, o John Paul Jones, todo mundo se conhecia desse bar aí, né? Enfim, começaram a fazer o rock. Se tu pega qualquer banda de rock, vamos pegar Stones, por exemplo, mas qualquer banda de rock dessa época, eles tocam músicas deles que tem essa estrutura de rock and roll. Se tu pega Beatles, eles gravam vários rock and rolls tradicionais, mas nenhuma deles é assim. Isso é muito louco, é uma característica que eu aponto no Pixies também. Sempre tem uma estranheza. Aquela virada não é bem aquele acorde, tem uma parte a mais, né? Tu vai pegar Can't Buy Me Love, que é essa sequência. Can't Buy Me... Não, tá, isso aí é o que não é. E primeiro grau. E vai pro quarto grau do blues e voltar pro primeiro grau. A viradinha... De 5 e 4 e 1. Tá. Se fosse, digamos, se fosse uma outra banda, poderia sair, tá pronta a música. Sim. Mas os Beatles vão fazer Can't Buy Me Love. Só isso? Não. Numa vez isso aí aparece de um jeito, na outra vez tem o Everybody Tell Me So. Sempre. É um trabalho assim, sabe? Tu consegue enxergar os neguinhos assim, tá, é só isso, pô. Não, vamos colocar aí um tempero, né? Sempre tem. Muito louco isso aí, né? Nem me lembro mais o que nós estávamos falando, mas tá bom. Não, tá bom. E quando eu falo de fala, o que vem pra ti, assim? Saudade? Que te traz a
a banda The Fala hoje? Tudo, cara, tudo. Em primeiro lugar que a formação original do The Fala era eu, a Biba e o Edu. Pessoas que eu amo, né? Num sentido diferente, a Biba e o Edu, né? Mas, sim, com a Biba tu foi casado. Claro, assim, né? Com o Edu não, né? O Edu tu não chegou. O Edu não. E assim, em primeiro lugar isso, né? Em relação a depois do The Fala entrou o Flávio Castor, que também são pessoas que eu amo. Tem uma fotinha ali, ó. Então, assim, isso aí vai ser a capa de um disco que vai sair agora. Puta, eu sempre esqueço, é uma vergonha do... Meu Deus do céu. Vai sair um disco agora que são as gravações do The Fala comigo. Tá? Pá, são que legal, as demos, cara. O que tem daquela época, né? Que a gente botou na época na Ipanema tinha Instinto Sexual. Depois foi Você Me Disse, todas as fitinhas Isaac, um rolinho, né? Uhum. E depois teve Eu Me Sinto Mal, uma versão, não sei se tu lembra disso, Eu Me Sinto Mal, uma versão do Jack and See for Miles, do The Who, tá? O Gabriel Tomás, dos Autoramas, tem um selo, ele tá lançando com o nome de Banshee, com essa foto maravilhosa do Eurico Salles. Então, essas músicas em rolinho que ficaram da minha época. Isso aí, eu acho que tem essas três, deveria ser essas três. A demo, a gente fez uma demo para a RCA, né, Gero? Uma coisa que as pessoas não imaginam, porque hoje todo mundo pode gravar qualquer coisa, né? Isso é um dos problemas, tu não sabe o que vai ouvir, porque é tudo uma bosta, né? É tudo uma bosta. Tu não consegue achar uma coisa boa no meio porque ela tá em algum lugar que tu não sabe onde é que tá. Ou é que nem a Debbie Harry resolveu não fazer uma banda de rock. Tu entende? Naquela época, prezados ouvintes, a gente economizava mesada durante 6 meses, 1 ano, para ficar 8 horas em estúdio. 8 horas. Do início da montagem da bateria até a cópia da fitinha para Ipanema. Já se me afastei do microfone. Entendeu? 8 horas. Claro que a gente pedia, pelo amor de Deus, para copiar a fitinha ali depois das 8 horas, mas era isso. Então tu chegava com uma música. Agora, quem é que tinha saco para fazer uma coisa dessa? Só quem realmente achava que estava fazendo alguma coisa. Agora tu compra uma guitarra Fender importada, um Marshall, liga, faz... sai todo mundo gritando, tu entra num estúdio que tem 1 por quadro aqui, grava em digital, sem nenhuma dificuldade, baratíssimo. Não sei qual seria equivalente hoje, né, mas hoje 1 hora de estúdio para gravar, por R$50 tu consegue coisa boa, R$100 por hora. Acho que o equivalente em termos de facada no bolso da classe média seria ser R$500 a hora de gravação, R$1.000. Tu gastava assim, então, R$4.000 para gravar uma música, R$8.000, entre 3. Dava 3 pila para cada um, todo mundo filho de professora. Mas é isso, entendeu? Então assim, tu acha que hoje é mais fácil? Boa, com certeza. Tá, mas eu mesmo gravo. Tá, mas isso tecnicamente, né? Porque a tecnologia também trouxe coisas, né? E grana, imagina, tu tem uma banda, entendeu? Tu vai entrar no estúdio. Papai, eu preciso de R$3.000. Papai, professor, eu preciso de R$3.000. Não te dou, meu filho. Tá louco? Entendeu? Sim. Então, o que acontece hoje é que, primeiro, que os papais de rico dão dinheiro. Também, na minha época, meus amigos ricos também não ganhavam coisa nenhuma, né? Não tinha essa, um que outro, assim, né? Então, assim, essa facilidade faz com que, digamos, a porteira fique mais aberta, para usar um termo desse governo hediondo que está aí, né? A boiada passa com mais facilidade. Sim. Então, por exemplo, se tu vai ver quem é que estava gravando nesse ano aí, 84, aí tu vai pegar ali os guris do TNT, o próprio Engenheiro estava tocando, o Júlio Reni, nós, tínhamos outra banda. Todo mundo é músico, velho. Todo mundo é músico. Tu pode não gostar, mas a gente tá aí até hoje. Tá aí o Humberto Guesca, que é o único que realmente ganhou grana. Graças a Deus, alguém ganhou grana com esse negócio, né? No nível nacional, né? Não pouco, né? Ele é, depois que o Renato Russo morreu, o Humberto Guesca, ele é o maior nome do rock brasileiro, não tem dúvida, né? A gente vai dizer, não, mas o Humberto Guesca, porque os engenheiros é uma bosta. Voltamos ao assunto do funk, né? Sim. Tu e a tua turma de 6 pessoas não gostam, mas aquela galera toda ali gosta, né? Sim. Então é isso que eu digo, quer dizer, são pessoas que estavam realmente dedicadas a um processo de vida, né? Sim, mas aí tem uma dificuldade que é isso que tu estava falando antes, é muita gente produzindo, é mais fácil produzir, gravar,
Mas pouca coisa realmente sai, né? Claro. Com validade, assim, que vai ficar por um tempo, pelo menos, né? Claro, claro. Ou pelo menos eu acho assim que eu acho que as pessoas fazem as coisas muito, isso é normal, né? Digamos, faz parte da humanidade, fazem muito para si próprias, entendeu? E estamos felizes. Não que a gente não faça, né? Mas eu acho que quando a gente fala, assim, talvez uma maneira de dizer assim, pelo menos em relação a isso que é o rock gaúcho, tá? Uma característica dessa galera que eu convivi, né, e vi aquele fenômeno, tu também, né, acontecendo, é que aquilo ali estava acontecendo não só para essas pessoas que estavam criando, estava acontecendo para uma coletividade, né? E a gente pode encontrar daí 1000 ligações materiais e imateriais nessa coisa aí, mas era um processo em que quase que o artista ele tem um papel no meio disso tudo. E a música é uma coisa além do artista, além do negócio, né? Sim. O Robert Fripp ele costuma dizer que a música ela tem maneiras, ela encontra maneiras inacreditáveis de se expressar. E ele se refere, né, por exemplo, da década de 80, as pessoas faziam shows e música contra todas as circunstâncias. Seja questões técnicas, seja questão que estava todo mundo bêbado, seja coisa... E a música acontecia. Né? Um exemplo também que eu já andei conversando contigo, pega no YouTube os shows, por exemplo, do Pretenders, do B52, naqueles festivais, no Rock Plast, tinha uns lugares, né, tradicionais onde se tinha show, que era isso, era uma opinião, entendeu? Com um PA muito pior do que a opinião de hoje. A galera tocando, Pretenders ao vivo, com o Jamie Honeman Scott e o Peter Farrell. Gosto de toda a carreira do Pretenders, mas aquela dupla que acabou morrendo de overdose é inacreditável, cara. O que eles usam de troca de ritmo e para tocar aquilo ali ao vivo, aquele batera, o Martin Chambers, aquele batera do Pretenders. E ela, cantora, deixa eu ficar embargado só de falar dessas pessoas, entendeu? Ali na frente, todo mundo, né? Aquilo ali tu não vê mais. Aquilo é uma coisa que não tem. Eu trouxe um exemplo para nós aqui. Futebol. Futebol dos 60 para os 70, digamos assim, tá? Ele vai abrir, primeiro que ele cresce, né? E aí tá aquela coisa, digamos assim, descuidada, no sentido que ainda não vieram os canibais da indústria cultural ali para cima, né? E aí surgem coisas muito criativas, coisas inesperadas. Tu pode até tentar fazer uma regra, mas, né, tinha o famoso médico da seleção lá que queria vetar o Pelé na seleção brasileira, né? Coisas que agora viram piada, né? Então as coisas foram aparecendo. Aí o que aconteceu? Hoje todo mundo sabe fazer, né? Hoje ninguém mais deixa um jogador sozinho no campo de defesa. Isso não existe mais. Então é um outro jogo também por isso. Porque, digamos, as ferramentas do estilo, trazendo para a área artística, estão dominadas. Então, eu sei, tu não te dirige mais a Deus, a tua criatividade para fazer música. Tu não te dirige mais a tua loucura. Tu dirige para aqueles malucos ali, que gostam da guitarra assim, que gostam do negócio assim, que gostam... Já tem o pedal ali, Sonic Youth Pedals, que tu vai lá e... Entendeu? A gente fazia isso tirando microfonia de amplificador Stanner. Sim. Tu diria que a música era mais esotérica? Também, né? Porque para tu ter essa convicção, de onde é que tu tá tirando energia? Entendeu? De onde é que tu tá tirando essa energia, essa convicção absurda que o Edu tem, por exemplo? Né? É uma questão. Para muitas pessoas sempre foi. Para algumas pessoas se torna. Eu, cada vez mais, eu vejo que é um pouco isso aí. Quer dizer, as coisas que realmente acabam daí, tem as coisas que tocam uma coletividade local, que é maravilhoso, né? Às vezes uma coletividade de uma pequena turma, que é maravilhoso, é a banda da galera, que é uma coisa linda, né? E às vezes é um bar, uma coisa que a humanidade bota numa caixinha e manda para as estrelas. Isso aqui é o que nós somos. Quanto tempo tu ficou no The Fala nessa primeira formação aí? Então, a gente tocou no Fluxo em 84, aí em 85 a gente começou com o The Fala, fez o show de estreia, tinha uma foto até rolando ali, que é no Renascença, né? Show de luxo, né? Meu cabeleireiro era o Duda Molinos,
Fazia cabelo e maquiagem. O Duda Molinos e o Rogério Sgorziza, Amores Sgorziza hoje, né? Sim. Então, o falecido Duda, ele fez o famoso penteado do helicóptero, que da contracapa do Rock Grande do Sul. Demoramos 2 horas fazendo aquilo. E maquiagem e tudo mais. A luz era do Alex Hernambi, o operador de som era o Bebeto Mor. Né? Só a banda que era uma porqueira mesmo. Não. Produção do Tonho Meira era um luxo. O Tonho Meira já estava ali produzindo. Claro, ele era produtor do Reis de Pedra antes disso. É verdade, cara, é verdade. Isso eu tinha esquecido. Ardepedzier era com o Tonho Meira na produção. Que é agora o produtor do Nenhum de Nós a vida inteira, né? Terapia de Cristo, todos aqueles shows do Reis de Pedra, clássicos. Sim. Acabei tocando com o César Aldi, com os Poetês, né? Foi uma grande honra até hoje. Dos maiores bateras que eu já vi tocando ao vivo. Legal. E aí tu sai do The Fala e vai fazer exatamente o quê naquele momento? Então, nessa época eu estava bem louco. E foi uma coisa, acho que boa pro The Fala e para mim, eu ter saído do The Fala, mas por outro lado... Desculpa. Mas por outro lado também foi uma loucura do inferno, né? A gente estava prestes a gravar um disco. Aí tu vê a convicção do maluco, né? Tava prestes a gravar o disco pela RCA, a gente gravou uma demo na EGER com o Renato Alcher, que era a demo do disco, do primeiro disco de Fala. Que tem muita coisa muito legal nessa demo. Eu não sei quantas músicas dessa demo eles conseguiram resgatar para esse disco aí que vai sair, tá? Mas é uma demo muito bacana. E daí eu resolvi sair da banda. Achei que eu tava me afundando enfim, 1000 coisas e eu, né? E meio que chutei, assim, talvez até uma coisa meio destrutiva, que o Edu tem também muito forte, né? Quando a coisa tá quase engrenando, nem o Miranda conta num documentário lá, né, que vendeu para uma gravadora a imagem do Edu, rapper, e não sei lá o que era a imagem que o Edu tava, mas ele convenceu os caras lá em São Paulo que o Edu tava ali naquela, digamos que fosse uma linha romântica, galã, sedutora, aí o Edu apareceu na reunião vestido de pato de borracha ou coisa parecida, os caras entendeu? Mas daí desmanchou, tava... né? Assim, uma coisa destrutiva. O Edu não tem problema, não precisa pedir desculpa pra ele por falar disso, porque ele sabe muito bem que ele é assim, né? Sim. E aí... Mas o The Fala tinha muito, eu tinha essa imagem do The Fala, assim, que quando eles conseguiam acertar e começava a estourar, a banda mudava. Porque quando era eu, a Biba e o Edu, éramos nós 3. Quando eu saí e o Flávio e o Castor entraram, o Edu virou chicoteador, a Biba chicoteava o Edu, o Tonho Meira largou e a Biba largou. Daí o Edu virou o líder da banda. Daí é isso, é exatamente isso que tu falou, entendeu? Coisas maravilhosas, o disco, Kings of Bullshit, um monte de coisas legais, né? Barará. Mas é isso, ninguém ganha dinheiro com essa brincadeira, né? E aí ele ia mudando conforme ele mudava as coisas. Eu toquei agora com o The Fala recentemente, né? Eles gravaram o Monstro, eu cheguei a gravar 2 músicas pro baixo, fizemos 4 shows de turnê do Monstro e Once Again, aquilo que estava sendo construído foi sendo tá bom, eu não quero mais também. Para mim um momento crucial assim do The Fala foi quando tava tocando muito na rádio agora não sei se eu vou acertar o disco. O Vovó Já Me Dizia, do segundo? Não, acho que era o It's Fucking Boring. Ah, sim. Que tava estourada, né? Tocando. Sim, do segundo disco. O The Fala era... E aí eles fazem um show no Teatro Presidente. É show que o Tonho saiu. E, cara, lotou, assim, sabe aquela energia que tu sente, assim, de uma banda que tá explodindo, e aí a banda entra meio Guns N' Roses no palco, assim. Aí tu contra a vontade, contra a vontade do Edu, contra a vontade, perdão, da Biba, contra a vontade do Tonho. O Tonho chorava nesse show. E saiu daí da produção da banda. A Biba ficou mais um tempo e largou. E na época a gente não sabia desses detalhes, né? A gente só acompanhava... Mas tu vê que é essa curva aí, né? Mas aí, enfim, daí eu também sendo desse modo destrutivo, mas a minha maneira, saí da banda. Prestes a gravar um disco na época pela BMG Ariola, né? Não era mais RCA. E aí, primeiro, o Edu saiu também. Daí ficou a Biba sozinha. A Biba chamou a Lila Vieira, que cantava no Urubu Rei, atriz, né? Esposa do Silvio Marques, acho que estão casados até hoje, e o Flávio e o Castor. O Flávio e o Castor saíram da Expresso Oriente, eu fui para a Expresso Oriente, o Edu voltou para a banda,
E eles formaram o quarteto que gravaram, então, o primeiro disco com uma música do Urubu Rei, Não Me Mande Flores, que é uma música que não era de fala, né? Com algumas músicas do nossa demo que eles conseguiram tocar, porque tinha umas coisas que eram muito peculiares minha no baixo, né? Que não é questão nem de tocar muito bem, é que eu toco de um jeito peculiar. Então tem coisas que não dá para o cara chegar, vou tocar esse baixo aqui, né? Então algumas músicas daquela demo ficaram e músicas novas que eles fizeram pro primeiro disco. Aí a partir daí a banda tomou uma forma de banda, né? Com todas as suas variantes, mas o Castor e o Flávio Santos, o Flávio... na época, na minha modéstia, eu dizia, se não fosse eu, o Flávio seria o melhor baixista. Pra tu ver como o cara é louco, pelo amor de Deus. E ele, o que foda, dizia? né? E o que ele dizia? Não, acho que eu nunca disse isso pra ele. Eu nunca disse? Ah, então... Pô, pra mim isso era um baita elogio. Sim. Que beleza. Vou trazer ele aqui para ter direito de resposta. Ah, tranquilo. E aí, tá, daí a Graforréia surge mais adiante, né? Daí assim, ó, daí é quase automático, assim. Eu saio do The Fala, fim de 86, eu crio uma banda minha, que é a Grow, que eu já toco Grow, eu já toco com a Grow no aniversário de 6 anos do acidente. 6 anos? 86, o acidente já fez 40. Não, eu tô lá até hoje, né? Aquilo que eu te falei, eu não saí de lá nunca. Antigamente, um comentário que eu tenho feito muito é assim, ó, a gente tinha a sensação de que estava indo, que estava, né? Que estava aqui a chegar num lugar. Não, sempre foi só isso. É só isso mesmo. É isso aqui, tá? E aí eu fiz a Grow, entrei para a Graforréia e entrei para a Expresso Oriente. Eu ensaiava com a Grow, com a Graforréia e com a Expresso Oriente. 3 bandas ao mesmo tempo? Terça-feira, acho que terça ou quinta de noite, na garagem do Júlio. E um dia da semana, no estúdio do Wilson Pico, 2 horas com a Graforréia, 2 horas com a Grow. A Grow durou um tempo com essa formação, parou. Depois a gente teve uma formação um pouco mais consistente com o Marcelo Fagundes Pitts, saiu dos Engenheiros. Nós havíamos sido colegas no Instituto de Artes, o Pitts, né? Uhum. O nome dele é Marcelo Fagundes, conhecido como Pitts. Os engenheiros eram tudo assim, né? Era o Getz, o Maltz, Pitts. É verdade. A gente inventou o Putz, que era o quarto integrante. O Putz. Ia sair uma revista em quadrinhos. Nós ia fazer uma revista, era uma revista em quadrinhos. Nós estávamos fazendo uma revista que era a Mancha Negra, tá? O nome da revista era Mancha Negra, o Vander. Nós ali, o Edu, o Alex Hernambi, aí o que aconteceu? A seca, a famosa seca, cantada em versos e trovas pelo Ney Lisboa. Se essa seca durar mais de um mês, vou embora para o... Porque acabou a maconha na cidade, total. Síndrome de abstinência. Acabou, não é síndrome, é que ninguém mais se encontrou, a gente só se encontrava para fumar maconha. E logo depois, graças a Deus, apareceram as latas. Porque isso aí foi o começo do cartel de Medellín. Foi o começo da internacionalização do Pablo Escobar. Eles seguraram a maconha dos traficantes e só tinha pó. Entendeu? E pó, pra que a gente queria pó se a gente já estava subindo pelas paredes fazia anos? E aí teve o verão da lata, né? Daí abriu a porteira. Que apareceram as latas de maconha no litoral catarinense. Aí eu me lembro que houve uma sociedade feita para a compra de uma lata. Durou bastante tempo. Uma maravilha. Daí, claro, passou, mas essa seca foi infernal. Chegou a haver um consórcio dos meus amigos músicos e surfistas para comprar a única notícia de maconha que tinha na cidade e veio falsificado, assim, veio assim um troço misturado com forro de sofá, assim, com um pouquinho de cannabis dentro, assim. Aí foi uma epidemia de tosse pela cidade, porque todo mundo tinha que fumar aquele negócio, tossia, todo mundo tossindo. Aí um dia nós pegamos, tinha uma lata de Nescau cheia daquele negócio, então vamos fazer um bolo disso aqui. Daí fizemos um bolo e foi bom, e terminou aquela fase. Que beleza, cara. Bom, a Graforréia também é uma banda que marcou época, né? Assim como o De Fala. Mas antes da Graforréia, ainda quero falar no Júlio Reni, que tu citou ali, que era uma das tuas 3 bandas desse momento. Eu me lembro de... E eu tenho foto, inclusive, disso. Eu tenho uma foto, que eu acho que até saiu no meu livro, Prezados Ouvintes, um ensaio na garagem da casa do Júlio, ali na Santana. Na garagem da Santana.
onde tu tá ensaiando, né, com a banda do Júlio Reni. Exatamente, a primeira formação que eu entrei, né? Porque, como eu te falei, tinha saído o Castor e o Flávio, né? O Flávio baixo, o Castor guitarra, e entrou eu e o Jimmy. Que nem o Jimmy comenta. O Júlio achava que ia fazer pop, imagina eu e o Carlos ali. O Júlio tinha um pouco essa visão assim de que ia tocar na Farroupilha, entendeu? Fazendo uma música ao mesmo tempo bem sofisticada, né? E ao mesmo tempo com aqueles barulhentos ali junto, né? A gente tinha eu tinha um grau de sem noção muito grande, assim, acho que em relação a muitas coisas, né? Como todo bom jovem, achava que sabia mais do que sabia, mas o resultado foi muito legal. A Expresso Oriente naquela época... criou um som único, né? Era uma coisa realmente única, né? Porque o Júlio tinha uma coisa também, tem, né? De um swing, assim, né? Uma coisa que lembra, às vezes, o Benjor, assim. Claro. E, ao mesmo tempo, vocês ali com aquela base, com outras influências e tal, né? Foi uma coisa infernal aquilo. Foi realmente a Expresso... É que o Júlio, assim, o Júlio é o grande compositor, né? Ele é o grande compositor. Em termos de produção de metáfora, de imagens, de profundidade aliada à ingenuidade, a coisa assim, o cara realmente de classe baixa, aquela visão do cara suburbano, né? Anitta, por exemplo, né? Maomé, né? Maomé, que é um cara que é um gari, que ele vê um desenho, uma ilustração de um sultão, e ele acha que aquilo é o Maomé. Nem é o Maomé era outra coisa, entendeu? Mas o Júlio capta essa essência. E aí, na letra, o cara quer ser o Maomé. Né? Anitta, por exemplo. Né? Anitta comprou um papel de parede para sua mesa no seu escritório. Ela trabalha num cartório e a paisagem é uma ilha dos trópicos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. As figuras. E outra que eu sempre cito, que é Madrid Motel, né? Madrid Motel tem Motel Madrid, tá ali na Lime Silva até hoje, né? Então todo mundo aqui em Porto Alegre lembra de uma época que tinha os quadros da criancinha chorando, lembra? Na Rua da Praia, um quadro assim de uma criancinha assim, ó, saindo uma lágrima. Todo mundo, sempre eram 2, 3 crianças só que ficaram espalhadas pela cidade. Uns quadros é o kit, né, na sua mais autêntica forma, e tinha uns quadros dos cavalos também. Uns cavalão correndo assim. E aí, como é que diz a letra? À noite seus cabelos, eu me perdia e estar entre teus braços era tudo que eu queria. Nossos momentos eram tão poucos, e eu não era feito um louco. E aí muda a parte da música. E na parede do quarto, no Motel Madrid, tinha um quadro com 2 alazões que cavalgavam pra longe daqui. Daí tem uma coisa oriental. E pareciam tão perto do céu, tão perto. Então ele pega aqueles cavalos bagaceiros da Rua da Praia, na parede de um motel da Lime Silva, e vai pro céu. Essa sublimidade do Júlio é realmente impressionante. Ele tá ali, ó, na tela, o Júlio. Isso aí é Mil Noites, uma baita música também. Isso aí é a Guitar Band, né? Sim. O Frank na guitarra era o contrário da Graforré. Na Graforré, o Frank é baixista e eu sou guitarrista. Na Guitar Band, o Frank é guitarrista e eu sou baixista. Então, com a modalidade Graforré fica mais humorístico. Com a modalidade, o Frank é muito mais humorístico no baixo e no teclado do que na guitarra. Ele é mais certeiro na guitarra, é diferente, ele é uma outra pessoa. E eu na guitarra sou mais humorístico, mas um pouco contra a minha vontade, né? Eu achei que eu tocava bem, mas aí essa música é muito legal. Essa foi uma produção que eu fiz de áudio, assim. Já falando na Graforréia, Amigo Punk acabou entrando pro hall, assim, dos grandes clássicos do rock gaúcho, né, cara? Da música do Rio Grande do Sul, dá pra dizer, né, cara? Hoje tu cita, assim, se faz aquelas matérias, né? Aponta aí as 5, as 10 músicas mais importantes, né? Aí tu vai lá, Vento Negro, não sei o que e tal, né? Amigo Punk. Amigo Punk, exatamente. E a música é composição... Do Marcelo Birk e do Frank. Tu não participou O repertório original da Graforréia,
é uma mistura de músicas do Marcelo e do Frank, do Marcelo e do Frank, tá? Tem algumas músicas que são... Algumas não, tem uma música, que é de todo mundo, tá? E daí tem algumas parcerias minhas e do Frank. Depois, né? Tá aí a capa do aí no Coisa de Louco Coisa de já Louco tem 2, que Você na Foi verdade Embora. não era o segundo disco, né? Era Não, o Coisa não, de Louco não. 2. Aí isso aí já é, digamos assim, isso aí já é o momento da revolta da Graforréia. A Graforréia vai, volta e revolta, tá? E que é uma coisa que a gente sempre tem cuidado, principalmente em relacionamentos, né? O perigo da revolta. Nunca dá certo. Você deve ter ouvido falar disso. Quando a Graforréia voltou, a gente ia parar de tocar. Eu saí da banda, depois esse período inicial aí, que a gente ensaiava no Wilson, tá? Que era o quarteto, tá? Que a gente gravou a fita da Vortex e tudo mais. A fita da Vortex era a nossa gravação, que é maravilhosa, que chama-se Com Amor, Muito Carinho, com capa do Frank, gravado em fita cassete, 4 canais, tá? Aí, lá por 90, a gente... Primeiro eu saí, eles fizeram alguns shows como trio, e daí todo mundo saiu da banda. A banda ficou lá sozinha. Na época mesmo que eu saí também, mais um momento carlístico, né? Daí eu saí de todas as bandas, tá? Trabalhando só com música erudita. E saí do Júlio, saí da Expresso, saí da Graforréia, encerrei as atividades, depois voltei com a Guitar Band, né? Em 92 daí. Mas nesse período, 90, 92, Neres de Pitibiribas. Aí em 92, o Wilson Pico, dono do estúdio do Wilson, e a Cíntia, hoje é piloto de avião, namorada do Eduardo Christie, alugaram um lugar que já estava estourando a boca do balão, no Imbé. Tu te lembra como era o Imbé nessa época, né, Mal? Tu deve ter feito alguma coisa lá, porque todo mundo fazia coisa lá. Mas era assim, como é que eu vou te explicar isso? Era toda a Avenida Rio Grande tapada de gente, em especial na frente do Baloca, que era o bar do Wilson, a dois terrenos da casa da mãe da Biba, que era no Imbé, no Rio Grande, na Avenida Rio Grande, perto da pontezinha do Imbé, que não existe mais. E era assim... amiguinhos que estão nos ouvidos, que não estiveram lá, era multidões. De vez em quando passava a polícia a cavalo, com espada no meio daquilo ali, no carnaval. Era uma coisa realmente brutal. Teve uma noite em que a gente vendeu 72 engradados de cerveja, eu me lembro. Uma que eu contei. Bastante cerveja, bastante cerveja. Eu tomava de 20 a 24 garrafas, sozinho. E chegava de manhã, sozinho. Chegava de manhã, pulava da pontezinha do Imbé e ainda ficava fusarqueando. Tá? E tu sobreviveu. Sobrevivi, tô com um rasgão enorme na orelha até hoje, porque eu tinha um brinco de argola e durante a noite eu troquei aquele brinco por um de argola, só que era largo. E aí quando eu pulei da pontezinha eu só senti aquele cruc na orelha, assim, me deu um belo do rasgão. E aí o que aconteceu? Aí o Frank foi passar uns dias na casa dos sogros, tá? Lá no Imbé. E a gente se encontrou à tardinha e foi pro outro lado da pontezinha tomar cachaça no bar. Quando, a certa altura da cachaça, nós já estávamos cantando as músicas da Graforréia e dançando na beira do rio. Isso foi o ensaio. A gente voltou para o outro lado do bar e tocamos, porque no bar do Wilson, eu tocava com a Séries, que foi uma outra banda autoral, e tocava também a Anos Blues, que era a banda com o Ângelo Metz, que hoje mora na Califórnia, o Homero Luz na voz, o Cove na bateria, era uma banda Stones e uma banda de malucão que tocava no bar do Wilson. Aí, quando a gente voltou do outro lado da pontezinha, completamente enlouquecido, eu, o Franco Alemão, a gente já tinha ensaiado, fizemos um show da Graforréia. Isso foi a volta da Graforréia. Quando o Miranda ficou sabendo que a Graforréia tinha voltado, ele já estava de consultor extraordinário de gravadoras em São Paulo. Já tinha lançado os Raimundos, já estava grandão lá, sim, sabia das coisas. Aí ele pegou a fitinha da Graforréia e começou a mostrar para todo mundo. E empurrou a Graforréia para a década de 90. Então, assim, esse é o Com Amor, Muito Carinho, né, que é a primeira fita, com o desenho do Frank. Você pode ver aquele pequeno cão ali à direita, ó. Sim. Ele está olhando para o próprio rabo. Ó. É muito expressivo. E depois a gente vai ter, então, o primeiro disco mesmo, é o Coisa de Louco. Nesse intervalo, surgiu uma juventude em Chapecó, Santa Catarina, oeste Santa Catarina, que até hoje está fazendo estardalhaço, que é a banda Repolho. Roberto Panarotto, Demétrio Panarotto, tá? Que hoje é bem conhecido como escritor e como poeta, um grande professor. O Girino, no baixo, esse sim, o maior baixista que eu já vi tocando, inacreditável Girino. E o Anderson, na bateria.
morava com a avó na frente do estado chapecoense. Foi através deles que nós ficamos amigos dos Los Hermanos, por exemplo, que eles ficaram muito amigos dos Los Hermanos. Os Los Hermanos ficaram sabendo que nós falamos mal deles, ficaram chateados, recebemos um recado através do Roberto Demétrio e todas essas coisas assim. E o Roberto Demétrio era um fã, não só do rock gaúcho, como especialmente do Graforré e do De Fala. E tinha um amigo deles, tá, que o Eric Thomas, que estava morando em Curitiba. Tá? E eles tinham uma conexão Curitiba. Aí o Eric fez 18 anos e o pai dele disse para ele: meu filho Eric, o que você quer de aniversário? Ele disse: papai, eu quero um show da Graforré. 18 anos. A banda já não existia há vários anos, em 1990. Tá? E aí o pai dele deu para ele um show da Graforré. Aí o Eric ligou pro alemão. E logo depois que o Miranda nos contratou, e ligou para o alemão e disse assim: ah, é o Alexandre, tu baterista da Graforré? Sim. Bah, eu queria um show da Graforré aqui para Curitiba. Daí o alemão disse: eu tenho 2 notícias para ti. A primeira notícia é que a banda acabou. Daí o Eric: E a outra notícia é que a banda voltou. Ele: Que maravilha. Aí nós fomos para Curitiba tocar, né? E parte das histórias eu não vou poder contar agora, não porque vocês sejam muito de baixo calão, mas é que elas exigem muitos gestos, aí os ouvintes do áudio vão perder o essencial. Depois, em outra ocasião, a gente faz isso. Tá, mas o pessoal pode ver no YouTube, né? Pode ver. Não, mas vamos deixar só assim, pequenos detalhes, tá? O fato é que a gente fez um show em Curitiba e a gente não aguentava mais tocar, tinha umas 60 pessoas na plateia, e nós chegamos, então assim, agora nós vamos tocar essa música, e enquanto tiver gente que saiba cantar a letra, a gente fica tocando. Todo mundo sabia a letra da música, lá no meio do nada, do desconhecido, lá, pessoas de Chapecó e de Curitiba, cantando a música. E foi assim que a Graforré acabou se tornando, daí com o lançamento, né? Eu recomendo a todo mundo a entrevista do Miranda com o César Gavan, irmão do Charles batera, não sei se já viu essa entrevista, né? 2 horas de entrevista, o Miranda e o César. O Miranda diz tudo que tem para ser dito sobre essas coisas tudo. Ele dá um panorama geral, assim. E aí a gente acaba se tornando uma banda, digamos, famosa no circuito independente de rock brasileiro. Com um padrão mais ou menos assim, Mauro. Em qualquer lugar que a gente tocasse, inclusive Porto Alegre. Não, Porto Alegre a gente acabou com mais público, né? Qualquer lugar que a gente tocasse, Brasília, Manaus, qualquer lugar, juntava uma galera, umas 120 pessoas. 1/3 nunca tinha visto a banda, 1/3 já tinha ouvido falar e o outro terço adorava. Começava o show, 1/3 ia embora. Saía correndo, desesperado. Mas o que é isso, meu Deus? Os que não conheciam. Os outros, normalmente, guri, espinhudo, roqueiro, cabeludo, metaleiro, tudo que é figuraça desses nerds que tu possa imaginar. Tipo assim, ninguém da Graforré come ninguém, entendeu? Porque é só esses piá espinhento que via nos shows. Não, também tinha umas minas. Mas e metade meio indiferente, assim. 1/3 vai embora, 1/3 fica indiferente, 1/3 ama. Esse é a nossa fama nacional, esse é o teor dela. E essa banda fez Amigo Punk. E aí, quando saiu o Coisa de Louco 2, em Chapecó havia um cara, que agora é um advogado, Tito Live, que lançou na década de 70 um disco que é famoso entre nós, que é Memórias de um Certo Louco. E aí nós fizemos o Coisa de Louco 2 para ser engraçadinho, não tem um, e também em relação ao Memórias de um Certo Louco do Tito Live. E aí foi a questão, qual vai ser a música de trabalho do Coisa de Louco 2? E acabou sendo Você Foi Embora, uma música minha e do Frank, porque o Miranda estava com mania dos naquela época. Botava alguém fazendo o Miranda achava que ia vender. E aí botou a música Você Foi Embora, depois do Mas eu fui voto vencido, unanimemente vencido, será que existe essa expressão? Eu fui unanimemente vencido. Sim, pode ser. Eu achava que era Amigo Punk. Eu achava que foda-se, tinha que empurrar o gauchismo. E o clipe ia ser nós fazendo um churrasco, entendeu? Esse era o meu plano. Eu enxergo na minha cabeça as imagens do clipe que eu imaginava. Só que não nada, Neres de Pitibiriba. Tá ali o título. Memórias de um Certo Louco, pra tu ver que faz todo sentido. Olha a roupa do sujeito. Ele é advogado hoje, né, em Chapecó? Deve ter se aposentado, né? Deve estar com 150 anos. Mas o caso é que aí, pra mim, o marco do Amigo Punk foi um evento que teve no Araújo Viana, nos bons tempos em que o PT, acho que era a Prefeitura de Porto Alegre, que foi um aniversário de Porto Alegre, um não sei o que de Porto Alegre,
alguma coisa de Porto Alegre, tinha uma galera e botaram Amigo Punk porque ela não tocava na rádio. Não tocava Amigo Punk, não tocava... Aliás, a Graforé não tocava na rádio. Nem na Ipanema tocou a Graforé. Tocava, sei lá, quando nós ligávamos. Um disco que não aconteceu. A Warner, inclusive, se separou da Banguela na época do lançamento da Graforé. E ninguém achava o disco? Ninguém não tinha o disco. A gente recebeu notícia de uma mesa gigantesca num baratilho de Taquatinga, Distrito Federal, uma cidade satélite de Brasília, com 1000 discos, sabe? Então foi assim, é só ladeira abaixo, cara. Tipo, não toquem comigo se vocês quiserem ganhar algum dinheiro. E aí sim, aí começou, para mim, aquele dia foi a primeira vez que eu vi a música sendo, porque eu estava nesse evento. Estava na plateia, não consigo imaginar o que era, mas era uma coisa assim. E a música tocou no evento. Do disco, sim. Do disco. Botaram com uma música, eu fiquei até, olha só. E acho que aquilo, claro, já devia estar vindo, né? E é isso, é uma música que adentrou no inconsciente coletivo local, né? O Miranda estava sempre... O Frank sempre gostou muito, gostava de quinteto violado, a gente sempre gostou de um monte de coisa, né? E o Frank estava com uma pilha de botar... Alguém comentou alguma coisa com ele, de botar coisas brasileiras, né? E começou a fazer uma milonga, fez, acho que, boa parte da letra e da parte inicial, e o Marcelo complementou, e foi isso. E quando eu fui tocar, daí eu fiz milonga mesmo no violão, já era, né? Mas assim, fiz a batida milonguística, aí esses dias um espertinho, isso aí é Gaudêncio Sete Luas, né? Claro, né, animal? Eu nunca respondo coisa no Facebook, né? Mas esse dia eu tive que responder, né? Mas claro, né, tia? Isso é uma milonga. Se fosse um blues, tu queria que a gente tocasse como? Com acorde maior que sétima maior? Tu ouve, tudo que é blues que tu ouve é a mesma sequência, cara. Só porque é milonga não pode, né? E tu toca violão e guitarra? Ao vivo e sempre eu toco guitarra com palheta e dedos. É uma técnica que se faz muitas vezes no jazz, né? Que eu faço a batida da milonga. É muito mais fácil tocar só com os dedos, mas a paradinha, aquela paradinha requer a palheta, senão ela fica muito imprecisa, fica frac, frac, frac. But no disco a gente gravou com violão de nylon. E a paradinha essa que é frac, 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 daí são 2 violões fazendo. Eu achava estranho esse momento aí, porque daí sai da batida clássica da milonga, né? E eu digo, aqui o Pianta deu uma viajada, né? Todo mundo, porque também a música, né? É uma quebrada que não tem. Voltamos ao assunto Pixies, né? Sim. Em algum ponto tem, mas eu não vou chegar a pegar uma milonga e tocar uma milonga inteira, né? Pelo menos. Então tem 2 coisas bem fortes ali. Uma é a letra, né? Que é uma letra diferente, né? Uma letra bem local e bem relacionando o pós-punk ao qual nós pertencíamos e pertencemos, né? Meu lugar, até o meu lugar dentro do rock, mesmo com a minha banda nova agora, eu, o Vasco Piva e o Guinter Andrés, que é os Resistores, mesmo com coisa instrumental, nós somos pós-punk, entendeu? Com um gauchismo ali. E ali, aquela música ali, o gauchismo foi entortado pelo pós-punkismo e marcado, sacramentado pela paradinha ali. E o final, né? O final, inclusive, o Thiago Flores, queridíssimo da orquestra, o maestro, a orquestra da Ubra faz aquele final, a orquestra da Ubra faz aquele final aleatório ali. O Thiago pegou bem só que daí ele dá um fechator, né? A banda sempre ficava, às vezes, ali... Isso. Ficava aqui, não terminava nunca. O Reinaldo Portanova, do Relicário, o Relicário do Rock Gaúcho, ele sabia que eu ia conversar contigo, aí ele mandou aqui... foi num post dele que eu respondi pro cara que falou da milonga. Ah, é? Foi. Ele disse aqui que tu é o príncipe do slap gaúcho, um efeito no contrabaixo. Explica isso aí. Ele que tem que explicar. E usou o mesmo efeito para fazer solos de guitarra na Graforé Filarmônica. Sim e não, Reinaldo. Assim, primeiro, rei do slap, na terra em que nasceu o André Gomes, é complicado, né? Porque o André Gomes realmente, ele é o rei do estilo. Agora, sim, eu não uso o slap no baixo como dentro digamos, da linha ordinária, né? Tem uma sonoridade
slapística muito característica, que a gente pode resumir como que tem vários procedimentos. Eu uso o slap como timbre. Em muitas músicas, o Reinaldo deve estar pensando, inclusive tem no The Fala, mas em muitas músicas do Júlio eu aplicava o slap, às vezes como a nota é o slap. Né? Então, e tinha uma música, Garoto Troglodita, que eu fazia, que era uma música do Júlio que eu tocava com palheta e dedos. Porque eu fazia o baixo com palheta e de vez em quando e fazia o slap. Né? Então eu tenho uma técnica não muito ortodoxa de slap. Né? E gosto de fazer esse tipo de coisa. Mas na Graforré eu não usei slap na guitarra. Quem usou slap na guitarra foi o Castor no primeiro disco do The Fala, se não me engano. Tem uma música que começa com os slap. Mas o timbre, talvez, o timbre graforréico deve estar... o Reinaldo deve achar que aquilo era um slap, não é. Certo. Quero saber depois qual é a música que ele acha que é slap. Tá bem. Bom, cara, é impressionante, assim, tu cita um monte de coisas e artistas, né, e estilos de música que vão muito além do tradicional rock, né, do rock and roll, como a gente diz. Uma vez também a gente comentou alguma coisa sobre o King Crimson, e aí me chamou a atenção que né, porque o King Crimson é uma banda diferenciada, sim, digamos assim, né? Então, tu sempre teve esse interesse por tudo que é tipo de tudo que é estilo de música, assim? Sempre foi? Sim. Ou foi ao longo do tempo que tu foi conhecendo e tal? Não, sempre. Sempre. Desde criança, sempre ouvi as coletâneas da Abril de música clássica, na casa da minha mãe. A minha tia, foi a primeira, minha tia Carmen e meu tio Zé, eles são da primeira geração de hippies de Porto Alegre. Eles tinham uma coleção de discos muito grande. E eles me deram acesso não só aos discos, como a coisas que não se deveria dar acesso a crianças, como quadrinhos do Robert Crumb, por exemplo. Tá? E foi assim uma coisa determinante na minha formação. Sim. Tá? Eu, com 4, 5 anos de idade, eu ouvia o House of the Horror do Led Zeppelin e me debulhava em lágrimas. Né? Aí um dia minha tia chegou para mim com tinha o Axis Bold as Love do Hendrix, vários Beatles, o House of the Holy, muitas coisas que era assim o que eu mais ouvia na casa deles, muito criança. Um dia minha tia chegou na minha casa com uma coisa que ela disse: isso é herança. E aí, sabe como é criança, tu fica com a palavra herança, uma palavra que tu não sabe o que é. Para mim era uma pilha de vinil, porque vários não tinham capa, né? E aquilo foi muito importante para mim. Depois a minha tia me deu, até hoje ela não sabe por quê, minha tia não é uma pessoa, não é pouca porcaria. Me deram, quando eu era pequeno, um disco dos Beatles. Qual me deram? O Revolver. Então tem toda uma força embutida aí nesse início de jornada, né? Junto com, claro, o irmão mais velho do Alexandre Stout, um amigão meu que mora em Gravataí, ele tinha muitas coisas que nos mostrava. O Martinho, Nilo Martinho Stout, meu amigo. E o Martinho, ele mostrou para ele o primeiro disco da AC/DC, quando estava saindo essa banda nova da Austrália, não sei o quê. E eu me lembro ele mostrando pra gente a capa do Islands, do King Crimson, e dizendo aqui, isso aqui, mas isso aqui não dá para vocês. Não tá preparado ainda. E aí eu fui ouvindo King Crimson, a gente era muito do progressivo, né? Eu fui ouvindo King Crimson muito, assim, ao longo dos anos, e quando eu vi, aquilo era uma coisa completamente diferente de qualquer coisa. E aí a primeira vez que eu fui com o The Fala para mim e para muitas pessoas, quando chegou a fase dos anos 80, a fase pós-punk do King Crimson, né, que o Martin, por exemplo, não pode ouvir falar porque ele só gosta dos antigos, né, com o Bill Bruford, o Adrian Belew, o Tony Levin, o Adrian Belew que já tinha tocado no Talking Heads, né, e o Robert Fripp, né, que é o Discipline, que é um dos principais discos da história do rock. Aquilo realmente foi uma, assim, acho que ali eu já ficou claro para mim uma coisa que eu já sabia, que não existia nada como King Crimson. Depois, em 85, no primeiro excursão que a gente fez a São Paulo com a The Fala, né, eu, Tonho, a Biba, Edu, eu deixei de almoçar porque tinha uma revista, uma Guitar Player, com uma entrevista com o Robert Fripp, onde ele falava, então, do Guitarcraft que ele estava criando, falava sobre algumas coisas técnicas, e a partir dali eu comecei a dar aula de guitarra. Tá, e o que é o Guitarcraft? É um curso? E aí, deixa eu só concluir a história rapidinho, daí porque daí, olha só, curioso, daí eu comecei a dar aula na Escola de Música E comecei a fazer muitas aulas de análise. E tive muitos alunos muito foda,
né? Muitos, né? Por exemplo, a Jingle Bells, toda foram meus alunos, né? É tanta gente, assim, o Bruno Alcalde, que está morando nos Estados Unidos, assim, um monte de gente que entrou na faculdade de música, que toca, né? Que faz... a própria Jingle Bells, o Apanhador Só, também tive alunos do Apanhador, né? E... Enfim, e uma das coisas muito fortes era isso, eu relacionava com outras artes, quadrinhos e coisas, fazia aulas de análise e tudo mais. E quando eu via que o aluno estava mal encaminhado na vida, né, eu me lembro que eu chegava para o cara e dizia assim, me cumprimenta. O guri chegava e me cumprimentava assim, me cumprimenta, me dá os parabéns porque eu sou a pessoa que te apresentou o King Crimson. E aí botava o King Crimson pro cara. Um desses caras era o Dennis Saffer. Tá, o Lennis, que foi um dos primeiros guitarristas da Jingle Bells, só que agora não toca mais na Jingle Bells. O Dennis Saffer, então, um dia me manda um e-mail, Carlos, vai ter um curso introdutório ao Guitarcraft, em São Paulo. E eu fiquei sabendo, então, que ia ter e aí vem a resposta à tua pergunta. O Guitarcraft é, digamos, uma escola que envolve tocar guitarra, violão de aço, com palheta, numa afinação diferente, e envolve muitas outras coisas. E, digamos assim, cada um, né? Atenção, concentração, trabalho na cozinha, um monte de coisa. E digamos, o Fripp é que fez isso aí. E os cursos eram com ele. Né? E são tipo cursos, ele chama de seminários. O Robert Fripp, ele diz uma coisa assim, ó, ninguém pode chegar e dizer que eu fui aluno do Robert Fripp. Ele diz assim, tu pode dizer que tu assistiu aos seminários do Guitarcraft. Isso ele fala, inclusive, para muita gente graúda, né? Não. E de fato é isso, né? Uma das grandes ênfases dos Guitarcraft, que é uma coisa que fica muito clara, pelo menos para mim ficou, é que tá todo mundo no mesmo barco. Tu sente que as pintas são diferentes, mas tudo realmente é uma coisa só, né? E aí eu fiz, então, o que aconteceu? Teve um curso na Argentina, muitos, né, um dos lugares mais ativos do mundo com Guitarcraft. Teve um curso em Lununta, em Mendoza, em 2004. E para fazer, naquela época, para tu fazer o Level 1 com o Fripp, que é um curso de, digamos, 7, 8 dias, enfiado no lugar com banda de maluco, tá? Todo mundo de cara, né? Nada, zero. Tipo, inclusive começou a ter os introdutórios, porque um monte de gente achando, o Fripp, aquele local, vamos lá tomar um ácido, fumar uma maconha, entendeu? E aí as pintas tinham que ser mandadas embora e tal. Então começou a se fazer os introdutórios. Então, para a galera no Brasil poder fazer o curso na Argentina, o Marcel Rocha, que é um professor da Unicamp hoje, o Marcel entrou em contato com o Guitarcraft, na época o diretor, e até hoje é. O Guitarcraft, com esse nome, não existe mais, tá? Mas o Hernan Nunes continua sendo digamos, o coordenador, assim, né? Ele escreveu, acho que para o Hernan, queremos fazer esse curso na Argentina, mas nós não temos introdutório. Aí o Jorge Pereira, um amigo meu até hoje, que mora em São Paulo, um argentino, que já tinha trabalhado com o Círculo da Argentina, armou um curso residencial introdutório em São Paulo, em Mogi Mirim, né, numa casa muito legal, com uma comida muito boa. Não era nós que fazia comida, porque nesse agora vai ser nós que vamos fazer. E a gente fez o introdutório, e alguns de nós, não todos, foram para Lununta, e foi meu Level 1. Foi o primeiro curso que eu fiz com o Robert Fripp. E vai ter, então, agora um aqui. Exatamente. Daí, desde então, 18 anos atrás, com maior ou menor intensidade, eu estou mais ou menos conectado ao Guitarcraft. Fiz outros residenciais com o Fripp, montei cursos aqui, tive círculo de violão, mas de uns anos para cá, especialmente, né, eu tenho trabalhado com o Horácio Sairafi, que é um argentino radicado no Chile, que dirige os ensembles de guitarra, que dirige a liga de guitarra. Ele e o Hernan coordenam a liga de guitarristas, League of Craft Guitarists, né, que é a NBA, uma performance, já rolaram performance com o Fripp e tudo mais. O Horácio tem trabalhado conosco desde logo antes da pandemia. A gente fez um curso, teve o show do King Crimson em São Paulo, eu me ofereci para fazer um trabalho que se faz nos shows do King Crimson, o pessoal do Guitarcraft faz uma coisa lá, me ofereci para fazer esse trabalho, já tinha galera, comprei ingresso, mas daí o Hernan me encaminhou, fala com o Horácio lá, diz que tu tá nessa parada aí. Aí fui lá, falei com o Horácio, começamos nossa ligação, montamos o curso em Porto Alegre e no Rio.
que é onde tem um parceiro meu lá de início do Guitarcraft, que é o Gabriel Vidal, e mais algumas pessoas que trabalham com isso. Então, logo antes da pandemia, a gente fez um curso de performance em Porto Alegre, um curso de performance no Rio, e começou a pandemia. Aí só trabalho à distância. Na minha página no Facebook, recentemente eu repostei uma colaboração de gravação, tocando uma música chamada Fragments of Skylab, né, que aparece ali a gente tocando. Claro, cada um gravou o seu canal e depois se juntou, mas dá para ter uma ideia. E agora, com o arrefecimento da pandemia, não com o fim, né, da pandemia, a gente finalmente vai fazer então um curso residencial em Porto Alegre, agora em julho, de 7 a 10 de julho, que vai ser um introdutório, vai ser paralelamente a Orchestra of Craft Guitarists, Orquestra de Guitarras do Brasil. Isso foi um ato falho. Tem coisas que até Freud explica, tá? Vamos fazer uma apresentação lá na casa no domingo e vamos fazer uma apresentação no Sarau Elétrico no Ocidente, na terça-feira, dia 12. E tem vaga ainda para quem quiser? Tem vaga, tá? Pode ser, isso tem que dizer várias vezes, mas eu vou dizer uma só com muita ênfase. Pode ser totalmente inexperiente no instrumento, pode nunca ter tocado. Mesmo que não continue a tocar, é uma experiência muito legal. Quem toca e toca pra cacete, também vai tocar de uma forma que não havia tocado. Um tipo de prática, um grau de concentração, uma intensidade de algumas coisas, entendeu? Seguidamente eu escrevo para um amigo meu, olha só, esse curso vai ser legal, mas eu estou no violão de nylon. Não importa, vai lá e faz isso aí, pelo menos tu vai lavar uns pratos na cozinha ali que vai te fazer bem. Passar um pouco de fome. E como é que frio. Se inscreve? Como é que se... Comigo. Eu sou o registrar do Ensemble de Guitarras do Brasil. Tem, assim, me manda um e-mail, procura meu Facebook, me manda um e-mail, carlopianta@gmail.com, ou vai direto ali no Facebook, tem o contato dos Guitar Ensembles, né? E a pessoa vai mandar uma carta de aplicação. O curso está custando 1.000 pila, tá? Porque é com comida e com hospedagem, né? Vai de quinta a domingo. Mas quem tiver interesse, realmente interesse, pode combinar várias coisas, inclusive ir na sexta-feira, que a gente vai receber algumas pessoas que não vão participar do curso, ir na apresentação, ou até botar as cordas num violão de aço e seguir trabalhando com o Ensemble de Guitarras de Porto Alegre, que retomou as atividades recentemente e tem ensaio, inclusive, hoje à noite. Que é uma das razões que eu estou em Porto Alegre. Certo. Carlo Machado Pianta. Carlo Machado Pianta. Cara, muito bom o papo, genial aí as tuas histórias. Daria pra gente conversar um pouco mais, né, sobre isso. Você tem que mandar dizer pro professor... Deu um branco agora, que trabalhava no Sarau Elétrico. Era Kátia, o Fischer. O Moreno. O Moreno. Mandar dizer pro Moreno que não é só história de peido e de merda que eu sei contar, viu? Que eu sei contar outras histórias também. Sempre que eu ia no Sarau, não, Pianta. Ele me confundia com o médico, o Celso Pianta. Adoro, conta uma história aí, Pianta. Tem outras histórias também. Não, tem, realmente. Podemos fazer um outro papo mais adiante, claro, né? Claro, tranquilo. Porque tem muita coisa aí que a gente passou assim rapidinho. Não falamos sobre a morte do rock? Não falamos sobre a morte do rock, vamos deixar as pessoas antenadas. Eu já aviso as pessoas que já brigaram comigo por causa disso para se manifestar aqui na frente. Aqui. Me pegar na saída. Te pegar na saída. Rock and roll nunca vai morrer. Nunca vai morrer. Carlo Pianta, obrigado aí pela presença, pelo papo. Vamos marcar outra aí, sem dúvida. Vamos falar da morte do rock. Vamos. E sucesso aí nessas empreitadas, né? Claro. Tua filha, tem uma das tuas filhas que tá tocando, né? Então, vou fazer uma propaganda geral, tá? Rapidamente, tá? Primeiro o curso esse do Guitarcraft que vai ter, né? Sim. Não é Guitarcraft, mas o que vai ter, entrar em contato comigo. Eu tô com uma banda nova muito legal, que é os Resistores. Eu, o Guinter Andrés, que toca com o Arthur de Farias, percussionista do Opus, e o Vasco Piva. Certo. A Raquel Pianta e a Júlia Pianta, são minhas filhas nas Zé, trabalham junto com a Biba nas Batucas, certo. Que é a Orquestra Feminina de Percussão, que é uma coisa do outro planeta. Trabalho feito umas loucas. E é assim, quem já viu o show das Batucas? Eu já fui já fui ver elas tocando lá no ensaio delas. Sim. Eu levei a minha filha lá também para tocar. Muito massa, e assim, quando elas se apresentam, é uma coisa assim de feminismo, assim, é de arrepiar, de arrepiar. E a Raquel tá com uma banda muito legal, uma banda meio oitentista, com todas as brigas que ela teve comigo, tá aí agora com uma banda bem oitentista, despeito de tudo, que chama-se Hibisco. Muito massa, tu vai gostar dessa banda aí. Então é uma agitação. E tô com a Cecília, que tá com 5 anos, que... Já tá tocando também? Ela sobe e participa do show. Teve o show da Enxame, que a Júlia
toca com a Nina Nikolaevsky, né? Que agora tá lá na Europa, mas elas tinham uma banda aqui que era Enxame. E a Cecília ia 3 anos, a Júlia vai tocar, tá, eu vou lá, e vai pra frente, toca. Primeira participação oficial da Júlia foi agora com o Bife Simples e as Guarnições Mais Preza, do Carlinhos Carneiro, lá no Imbé, que ela fez uma participação no pandeiro, com o Pedro Petraco e o Carlinhos tocando. Que maravilha. Ou seja, ninguém vai ganhar dinheiro nunca nessa família, ainda bem que a minha mulher é arquiteta. Mas você se diverte, né? Me divertia mais quando era menor. Me divirto com as filhas. Agora, para tocar, é diferente. Eu fico feliz quando eu chego em casa. Certo. Obrigado, Pianta. Obrigado. Até a próxima, então. Até. Então, fechamos aqui mais um episódio do The Borba Cast, direto dos estúdios da Cuboplay. Até o próximo episódio.